Vamos então, em nome eterno de Jesus, nessa semana nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Princípios e União. Muito importante os dois assuntos que se relacionam com princípio. A definição dessa palavra de princípio, pode-se dizer que é um fundamento, né, meu amigo? É um fundamento, é uma estrutura, é uma coisa coexistente, né? E ela tem que ter um estabelecimento. O princípio é isso. O princípio ele tem regras, o princípio ele tem normas. E o princípio ele existe para dirigir a vida das pessoas. O princípio não é apenas para bonito, mas para possamos ter uma definição. Por exemplo, o princípio é uma coisa de direito, uma coisa que é moral, é uma regra, né? É um fundamento que vem de milenar. O princípio é isso aí, não se mexe em princípio. Com relação à união, nós sabemos que é aquela unidade, né? A união é aquela coisa recíproca, é algo que existe também, né? E tem que haver aquela compreensão, aquela educação. Então essa é a definição que podemos tirar de princípio e união. Que Deus nos ajude com a sua palavra. O verso áureo que está na nossa lição diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio de nossa confiança até o fim. Hebreus 3, verso 14, o apóstolo Paulo confirma, né, com relação a sermos participantes da graça e da salvação em Cristo, mediante retemos o quê? A nossa confiança nele até o fim. A primeira pergunta da lição 13, diz assim: de que maneira João Batista foi capacitado a realizar uma obra especial? Então, de que maneira, né, quem habilitou João, o grande João Batista, que se encontra no Novo Testamento, em toda a Escritura, falando dele? No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, do verso 2 até o verso 14, aqui é descorrido a obra de João Batista, que ele andava em toda a circunvizinha pregando o Evangelho do Reino, né? E ele era conhecido como a voz do que clama no deserto. João Batista também dizia para multidões, chamava raça de víbora, que vos fascinou a fugir da ira vindoura. E ele anuncia para que o homem possa produzir fruto digno de arrependimento e de conversão. Porque vos digo que até das pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. E João tinha um machado na mão, o qual ia ser posto em toda a raiz da árvore que não desse fruto. Desse sentido de João aqui é um sentido espiritual. As multidões iam até João, e João ele chamava todos dizendo, né: eu vos batizo com o Espírito Santo, mas vem um que é mais poderoso do que eu. Então João Batista foi um profeta que viveu antes de Cristo, é chamado precursor de Cristo. Então, de que maneira ele foi capacitado? Aqui no livro Primeira Mensagem Escolhida, página 410, diz assim: João foi chamado para fazer uma obra especial. Devia preparar o caminho do Senhor e endireitar suas veredas. O Senhor não enviou a escola dos profetas e rabis, levou-o para fora do ajuntamento dos homens, ao deserto, a fim de aprender da natureza e do Deus da natureza. Então, o que foi que capacitou João? O que capacitou foi que Deus enviou ele para o deserto. Ele não foi às escolas de sua época, aprender ali com os judeus, mas não. O professor de João Batista foi o Espírito Santo, o Pai e Jesus, que o capacitou. Aqui é chamado que ele aprendeu
do Deus da natureza. Então o profeta foi um homem muito inspirado por Deus e viveu antes de Cristo. Vamos passar agora à segunda pergunta, que nos fala o seguinte: a obra de João Batista chamou a atenção das autoridades religiosas? O que é que nós entendemos? Claro, né? João chamava a atenção de todas as pessoas à sua pregação, de reis, de sacerdotes, do povo de um modo geral, porque João, ele anunciava a vinda de Cristo, a sua primeira vinda de Cristo, né, ao trabalho dele. Então João foi um precursor de Cristo, anunciando a sua primeira vinda a essa terra. Diz aqui no livro Desejado de Todas as Nações, na página 132 a 133, João Batista estava agora pregando e batizando em Betara, além do Jordão. A pregação de João exercera tão profunda influência sobre o povo que chamaram a atenção das autoridades religiosas. O perigo de uma insurreição fez com que todo o ajuntamento popular fosse considerado com suspeita por parte dos romanos, e tudo que indicasse um levante ao povo despertava os temores dos governadores judeus. Então aqui está, né? E essa foi a chamada atenção que João, tanto os reis, como já falamos, autoridades religiosas, pessoalmente religiosas, chamavam a sua atenção, que João não se importava com autoridade religiosa, porque ele veio na realidade com uma mensagem definitiva de anunciar o arrependimento, a conversão, né, e preparar o caminho do povo para aceitarem o Messias prometido. No Evangelho de São Mateus, está aqui na nota, capítulo 15, o verso 8 e o verso 9, diz: neste povo honra-me com lábios, e com a sua boca, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, desde então, quando uma doutrina ela não se harmoniza com a palavra de Deus, quando o homem honra apenas Deus de boca e não professa de coração, há essa reprovação, que são doutrinas de homens, e as pessoas apenas honram a Deus apenas de boca, mas não de coração. Chamamos a atenção então para a pergunta de número 3. A pergunta de número 3 é assim mesmo: quem é o representante do remanescente final? Então João era um remanescente, João Batista era somente ele. Hoje, atualmente, a Escritura fala que alguém tem que sair no espírito e nas virtudes de João Batista. Segundo diz aqui, uma nota do terceiro testemunho, página 61, diz aqui: João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Lucas 1,17. Ele era o representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais Deus confiara as sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de Cristo. Então todos, quem seria então o remanescente? Segundo Lucas 1,17, diz que alguém ia sair diante dele no espírito e na virtude de Elias para converter o coração dos pais, dos filhos justos, à prudência. A Pedra Inspirada aqui nos fala que ele era um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias. Fazendo o que nos últimos dias? Que foram confiadas as sagradas verdades. As verdades para os últimos dias que são apresentadas ao povo. Então, nenhuma das verdades presentes que o povo tem, ela deve ser omitida. João apareceu num tempo difícil e num tempo de apostasia. O quinto B, C, 1184, diz assim: nesse tempo de apostasia,
quase universal. Deus chamou seus mensageiros a proclamar sua lei no espírito e no poder de Elias, como João Batista, ao preparar um povo para o primeiro advento de Cristo, chamou atenção para os 10 mandamentos. Devemos, em tons claros, dar em tom claro a mensagem: teme a Deus, dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse 14, verso 4. Então, nesse tempo de apostasia universal, Deus chama seus mensageiros no espírito, no poder de Elias e de João Batista, para preparar o povo para, assim como ele veio para preparar o povo para o primeiro advento de Cristo, chamamos a atenção do povo, aguarda os mandamentos de Deus para o seu segundo aparecimento, vindo com poder e grande glória. A quarta pergunta diz assim: o que disse Jesus aos fariseus que declararam serem filhos de Abraão? Outro ponto importante aqui também, que hoje no mundo evangélico todos querem se titular, ser descendente de Abraão, querem assimilar a fé de Abraão. A pergunta é, quem é na realidade os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão não são por descendência hoje, mas são mediante a fé. Há uma declaração no Evangelho de São João, no capítulo 8, que nos fala o seguinte: aqui Jesus chamou a atenção dos fariseus. 8 de São João, capítulo 33 em diante até o 34. O capítulo 33 em diante nos fala que os judeus retrucavam, dizendo que eram os filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como diz tu, serei livre. Jesus pregou para ele a liberdade espiritual e não o cativeiro. Não é cativeiro físico aqui é um cativeiro de espírito. Então Jesus disse que, na verdade, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica sempre na sua casa, pois se o Filho vos liberta, verdadeiramente serei livre. Então Jesus chamou a atenção deles com relação a isso aí. Bem seis que sou descendente de Abraão, contudo procurai matar-me, porque minha palavra não encontra em vós. No capítulo 44, Jesus disse assim: vós tendes por pão o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus reprovou essa pretensão deles ser chamados, tinham aquela honra de ser chamados de Abraão, mas negavam o quê? Negavam nas suas atitudes, nas suas práticas, o espírito e a virtude dele não indicavam que eles eram descendentes de Abraão, mas sim descendentes de quem? Do diabo. Que o diabo nunca se afirmou na verdade. Ele é mentiroso e é pai da mentira. Então todos aqueles que titulam ter as obras de Abraão, Isaac, Jacó, eles têm que ter uma obra correspondente. Vamos então ler um pensamento, está no Desejado, para 466 a 467. Os fariseus haviam declarado ser filho de Abraão. Jesus lhe disse que essa pretensão só podia ser segurada mediante a prática das obras de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão viveram como ele próprio vivera, uma vida de obediência a Deus. Então aqui está um relato muito claro, definido, que todos aqueles que pretendem ter esse parentesco espiritual, eles têm que ter obra correspondente. A pergunta de número 5, meus irmãos, diz assim: de que maneira este princípio igualmente se relaciona com o assunto da sucessão apostólica? Eis aqui outra questão. A sucessão apostólica de Abraão, Isaac, Jacó, a sucessão patriarcal, a sucessão de sacerdócio também, é um princípio que vem sendo
está dentro da Escritura Sagrada. Só que esse princípio hoje, ele tem uma condição. Aqui nós lemos aqui, tem um pensamento, né, que nos fala o seguinte: desejado 466. Vamos ver esse princípio. Este princípio se relaciona com igual peso a uma questão longamente agitada no mundo religioso da sucessão apostólica. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Muito claro, não é por nome, linhagem, descendência, mas é um caráter. Não adianta eu querer me relacionar com as verdades e dizer que me assemelho a Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, que eu vivo uma vida incoerente, uma vida incorreta. Hoje, então, essa substituição, esse fundamento religioso de fé, de regra, ele tem que ser semelhante aos patriarcas do passado. Não porque eu sou obreiro que meu filho será um obreiro porque ele é meu filho, não. Ele tem que ter uma qualificação, ele tem que ter um caráter para prosseguir o meu caminho, os meus ensinos, a minha vida. Mas hoje no mundo religioso é o quê? Se o pai coloca o filho para ser um pastor, para ser um obreiro. Mas não é assim, não. A Escritura Sagrada diz que cada um tem que procurar se relacionar com Deus individualmente. A segunda pergunta, aqui estou na quinta, né? Estou na quinta, segunda parte da quinta, diz: portanto, qual é a verdadeira prova da sucessão apostólica? Então, qual é a verdadeira prova da sucessão apostólica? Eu vou ler na sequência. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Então, a igreja tem a sua organização eclesiástica. E a igreja, então, ela dá por bem a consagrar uma pessoa porque é filho de uma autoridade religiosa. Se essa pessoa não tem qualificação, aí está se cometendo uma grande falha. Porque a relação de sucessão apostólica diz aqui, a pessoa tem que ter, no mínimo, uma vida religiosa coerente com a verdade que processa. Isso é básico, né? Isso aí não temos nem o que questionar. A pergunta de número 6 diz assim mesmo: por que foi rejeitada a igreja judaica? Então, nós falamos de João, Elias, nós falamos das sucessões, porque a igreja judaica ela foi fundada mediante qual fundamento? Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Ageu, Malaquias, Amós, são os profetas do Antigo Testamento. Aí se fundou o quê? A igreja judaica. Foi a igreja ao qual Jesus chegou. Então, como ela foi rejeitada? Segundo aqui o pensamento inspirado, ela rejeitou não só os profetas, como ela rejeitou o fundamento da igreja judaica. Qual é o fundamento da igreja judaica? Desejado 231, 232, desejado pelas nações, diz aqui: houvesse os guias de Israel recebido a Cristo, ele os teria honrado como mensageiros seus, para levar o evangelho ao mundo. Foi-lhe dado primeiramente a ele a oportunidade de se tornar arauto do reino da graça de Deus. Então os judeus cometeram uma falha deplorável e rejeitaram a Cristo. Os guias religiosos, as autoridades religiosas, eles rejeitaram a Cristo e nós sabemos qual foi a história. A segunda parte da pergunta se diz: os que seguem os passos dos reformadores muitas vezes são obrigados a tomar, que decisões os que seguem os passos dos reformadores muitas vezes são obrigados a tomar. Muitas vezes é como João Batista, é como Cristo, se afastar. A gente tem que tomar uma decisão. Mas essas decisões nós sabemos, que não são uma decisão
por conta própria e são obrigados a se afastar do sistema religioso, o qual não ensina mais a verdade. No livro do profeta Isaías, há um pensamento, 48, verso 18. Ah, se tivesse dado ouvidos à minha voz, então a tua paz serias como o rio e como as ondas do mar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19 e o verso 41, ali está uma grande advertência de Cristo, quando ele disse assim: e quando chegou perto, viu a cidade e chorou sobre ela, Jerusalém. Diz: ó, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas agora está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apartarão de todos lados e te derrubarão a ti os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Deus tem visitado, Deus teria visitado os judeus com seus profetas, com João Batista, nos últimos visitou com seu próprio filho. E essa rejeição, eles mataram a Cristo, crucificaram a Cristo. Jesus fez essa profecia, chorou sobre Jerusalém e disse que eles não conheceram o tempo da sua visitação. Então seriam eles, os inimigos iam entrincheirar, eles iriam cercar eles e apertarão de todos os lados. A profecia nos fala que no ano 70, Jerusalém foi invadida pelo general Tito. E aí que aconteceu? Milhões de judeus perderam a sua vida. Mas segundo a palavra de Deus, os cristãos salvaram-se todos eles. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Mas segue a pergunta, qual é a decisão que tomam os reformadores? Diz aqui a nota de desejar 232. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinha ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que o conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Em nossos dias, poucos os profetas seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma. Então nós vemos aqui a reforma protestante, depois mais na frente nós vemos os frutos das igrejas que são reformadas, o que aconteceu. Na reforma protestante nós vemos ali os reformadores pregando a verdade, anunciando o paganismo, anunciando ali aquele abuso papal. Mas na frente as igrejas reformadas também, a ser conduzido a uma luz maior, eles foram forçados a deixar suas igrejas e tornar-se um povo separado de toda a apostasia. Assim hoje, todos aqueles que buscam a verdade, que buscam se aperfeiçoar a vida mediante a palavra de Deus, são forçados muitas vezes a deixar a sua igreja primitiva, a sua igreja mãe. A sétima pergunta da lição 13 diz assim: o que é excluído da mensagem da igreja? Então, o que é excluído da mensagem da igreja? Diz aqui o pensamento desejado, 826, diz: excluído o ensino humano. Não há lugar para a tradição, para teorias e conclusão dos homens, nem para legislação da igreja. Então não existe isso. Então o que é excluído? Todo ensino humano, toda a teoria humana, toda a tradição humana, conclusão humana, teologia humana, nem legislação da igreja. A igreja não pode legislar em cima de uma fé, em cima de um pensamento estabelecido, como assim diz o Senhor. Nenhuma das leis ordenadas por autoridade eclesiástica se acha incluída na comissão. Nenhuma dessas tem o servo de Cristo de ensinar.
Há um pensamento muito importante, simples, mas com uma importância muito grande, quando o apóstolo dos gentios, Paulo, diz assim, Colossenses 2:8, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vã subtileza, segundo as tradições dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Temos cuidado de não ir por presa, por meio de filosofias, subtileza, tradições que os homens apresentam, né? Eu quero ler um pensamento, sim. A pergunta de número 8 agora diz, que promessa Deus dá a respeito de seu povo nesses últimos dias? No Apocalipse, no capítulo 12, 17, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, o que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. No Apocalipse 14, verso 12, diz, aqui está a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Né? Tem a fé em Jesus. Oxalá podemos ter a fé de Jesus e a fé em Jesus. Né? Há uma diferença muito grande a gente ter a fé de Jesus. Uma fé, o homem que tem a fé de Jesus, ele vence todos os obstáculos. Mas por hora, nós possamos ter a fé na pessoa do Senhor Jesus. Então, que promessa é dada ao seu povo? Diz aqui o Confins do século 595, diz aqui. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de toda doutrina e base de todas as reformas. Então, qual é a base de toda doutrina e de toda a reforma? Escritura Sagrada, tanto o Novo como o Velho Testamento. Fugiu disso aí, nenhuma doutrina pode ser estabelecida como norma de vida. A norma de vida está no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nós não podemos passar disso aí. Segundo, diz aqui, a pergunta de número 9 diz aqui, com que fundamento deve se construir a unidade da igreja? Passamos então à pergunta de número 10, que nos fala o seguinte, que cuidado deve ter os que amam Jesus e promovem a paz? Então, qual deve ser nossa cautela, nosso cuidado, né, para promovermos a paz? Porque a Bíblia diz que muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. É no livro IMCP 244, IMCP 244, diz assim, os que amam a Jesus e as pessoas pelos quais morreu, seguirão as coisas que promovem a paz. Deve, porém, tomar cuidado para que, em seus empenhos, por evitar a discórdia, eles não comprometam a verdade e querem guardar-se da divisão, não sacrifiquem o princípio. Então, promover a paz é sacrificar o princípio? De maneira nenhuma. Promover a paz é pregar a verdade. Devemos nos empenhar no Evangelho, pregar o Evangelho, mas sem sacrificar o princípio. Viver em paz com Deus é viver em harmonia com a sua palavra. Mas para evitar discórdia, discussão, então eu vou sacrificar o princípio. Não, não é assim. A pergunta é muito clara, né? Para promovermos a paz, nós temos que muitas vezes evitar todas as coisas, mas não devemos jamais sacrificar um princípio qualquer que seja. Porque a palavra de Deus diz que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. A segunda parte da pergunta número 10 diz assim, que tipo de paz e harmonia não merece esse nome? Que nome? Né? Esse nome de harmonia, de paz,
Então diz aqui ainda, a verdadeira fraternidade jamais pode ser mantido pelo comprometimento com o princípio. A paz e a harmonia obtida por mutuas concessões para evitar todas as diferenças de opinião não merece esse nome. Harmonia. Vamos viver em harmonia, mas nós vamos sacrificar um princípio para não estarmos diferentes de opiniões dos homens. Não, jamais devemos sacrificar um princípio, uma verdade, para vivermos em harmonia. Vamos fazer concessões. Concessões vamos abaixar a norma, o princípio, para vivermos em harmonia. Não, diz aqui a palavra de Deus que devemos viver em harmonia, mas sem sacrificar um princípio, por menor que seja. A última parte da pergunta diz: no que somente pode haver concessão? Concessão é aquela palavra de liberdade, consentimento. Diz aqui, no mesmo pensamento IMCP 247, em casos de diferenças de opiniões entre homem e homem, às vezes se deve fazer concessão. Nunca, porém, se deve sacrificar um jota tio do princípio para alcançar a harmonia. Então há uma concessão entre a minha pessoa e o ser humano. Nós não podemos nos aborrecer com uma pessoa, nós não podemos ser indiferente com uma pessoa, mas nós não podemos diminuir um princípio para vivermos em paz entre os seres humanos. Não. Diz a palavra de Deus que jamais devemos fazer concessão, um jota ou um tio, no princípio da palavra de Deus. Aqui no livro de Romanos, capítulo 12, verso 16, o apóstolo São Paulo é muito claro no que diz respeito às concessões, os princípios e harmonia. 12 de Romanos, lemos o verso 16, ele diz assim, né? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisa altiva, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos próprios olhos, a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então vamos viver em harmonia, vamos viver em ordem, mas vamos viver, né, de maneira que, se for possível, em paz com os homens, mas sem mexer no princípio, sem mexer nenhum tio, diz aqui a aspiração. Não devemos mover nem um tio e nem um jota do princípio, sacrificando o princípio para viver em harmonia. O 14:19, ele diz assim ainda de Romanos, 14:19. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz, as quais contribuem para a edificação mútua. Vamos seguir a paz com todos os homens, se for possível, mas jamais sacrificar um princípio. Outro pensamento, ele diz, 15:13 de Romanos: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Muito é falado da palavra paz, mas não concessão para com o princípio da palavra de Deus. A última pergunta, a pergunta de número 11, estamos estudando a lição 13, que classe é representada pelo etíope que se encontrou com Filipe. Passamos agora aqui, né, a experiência de Filipe e o etíope, aquele mordomo lá. Então, é essa classe aqui que se representa essa classe. É uma classe, diz aqui o Atos dos Apóstolos 109. Esta classe representa este etíope representa uma grande classe que necessita ser ensinado
por missionários como Filipe, homens que ouçam a voz de Deus e vão aonde Ele manda. Então, Eutíope, no livro de Atos, no capítulo 8, Etíope era aquele mordomo, segundo diz aqui Atos 8, 26, né? E o Etíope, ele estava passando ali pelo sul, aí foi o anjo que enviou Filipe para o sul, né? E ele desceu até Gaza, o qual estava deserto. Levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. É um homem de posição, um homem, né? E ele foi até Jerusalém para adorar a Deus. Atos 8, 26, agora vou ler o 28. Regressado e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te, junta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que está lendo? E ele respondeu: pois poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se sentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Então ele lia o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Entende o que ler? Não. Na sequência do verso diz assim: na sua humilhação foi tirado o seu juramento, quem contara a sua pregação, porque da sua vida foi tirado da terra. No verso bem baixo, no capítulo 36, diz: e eles indo caminhando, chegou a um lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Disse Filipe: é nisso que crês todo o coração. E recomendou ele, disse, e respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou para o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e indo passando, evangelizava toda a cidade, até chegou a Cesareia. Então essa foi a experiência desse homem que vivia, lia a palavra de Deus, lia o respeito, adorava a Deus no tempo, mas não conhecia ainda que a profecia que estava lendo representava o Cristo que foi crucificado em Jerusalém. Segunda parte da pergunta diz: onde podemos encontrar esta classe de pessoas? Aonde podemos encontrar? Então diz aqui a nota ainda do Atos dos Apóstolos 109: em todo o mundo, homens e mulheres, olhem atentamente para o céu, de almas anelantes, de luz, de graça, do Espírito Santo, sob orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Todo mundo, né? Há milhões de pessoas que dizem aqui, em todo o mundo, que atento, olham para o céu, né? Diz que eles são almas anelantes da luz, da graça, do Espírito Santo. Suas orações, suas lágrimas, suas indagações: onde está Deus? Para onde eu vou? Onde está a verdade? Assim Deus tem milhões de almas, irmão, que ainda não abraçaram essa verdade presente, o qual tomarão posição ao lado da verdade. Assim nós, como missionários, como pregadores, devemos ir
aonde está a pessoa. Assim como Filipe foi, se aproximou desse eunuco e disse: você entende que você lê? Você compreende que você lê? Ele diz: como? Como eu vou entender se não há quem me ensine? Então essa deve ser a nossa missão, espalhar as verdades no mundo para que as pessoas possam tomar sua posição. A última parte diz da pergunta que apelo nos é feito no dia em que se chama hoje. Hoje, no momento, qual é o apelo? No livro de Hebreus 3, verso 15 diz: se hoje ouvides sua voz, não endureçais os vossos corações. Há um pensamento que diz aqui, meditação 2005, hoje é o dia em que a suave voz da misericórdia soa aos vossos ouvidos. Hoje é o dia em que o convite celestial chega até vós. Hoje é o dia em que todas as coisas no céu diz: vem. Diz ainda no CPPE 130, hoje é o dia da vossa incumbência, o dia da vossa responsabilidade e oportunidade. Breve chegará o dia da vossa prestação de contas. Assumir o vosso trabalho com oração fervorosa e fiel esforço. Ensinai vossos filhos que tende o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo, que Cristo ache em vós a sua mão auxiliadora, a fim de executar os seus propósitos. E hoje é o dia da salvação para as pessoas que não conhecem a verdade. Hoje também é o dia da responsabilidade nossa. Diz aqui, nossa incumbência, nossa responsabilidade, nossa oportunidade, né? Que chegará o dia, o qual Deus diz aqui, Deus, ele vai chamar a prestação de conta, aquele que se esquiva do trabalho missionário, aquele que se esquiva de trabalhar para Deus, não pense que não vai ter um acerto de conta. Devemos ensinar a nossa família, ensinar os nossos filhos a também fazer esse trabalho. Assim diz a palavra de Deus, devemos ser uma mão auxiliadora nessa obra tão importante. Deus nos abençoe, nos dê sua graça, nos capacite, né? Possamos ser humildes, possamos ser mais dóceis, ser mais educados com as pessoas com as quais nós convivemos, para que essas pessoas possam ver em nós o ensino da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, dê seu perdão, acima de tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.